Vamos lá, pessoal. Espero que vocês tenham assistido a animação, o clipe da animação que eu disponibilizei, então, antes de iniciarmos essa aula, a aula dessa semana, para que vocês possam, então, refletir um pouquinho acerca da situação que é vivida naquela cidade. Então, uma cidade, se você observar, ela não tem natureza, ela não tem nenhuma árvore de verdade, ela tem apenas árvores infláveis, o ar é ruim, então eles compram ar para poder respirar. Então ele vai contar a história dessa moça, né, que o sonho dela era conhecer uma árvore de verdade, nesse caso é essa trúfula, e o rapaz que gosta dela, então ele vai se aventurar para buscar, então, encontrar uma árvore de verdade. Então, árvores são algo quase extintos naquele local. Então, pensando nessa animação, refletindo um pouquinho, vocês conseguem imaginar, ou já pensaram, como seria um mundo sem as plantas, sem árvores, sem florestas? Então, nós já sabemos que os vegetais, assim como as algas, como cianobactérias, são seres autotróficos. Então, lógico, se eles fazem fotossíntese, eles conseguem sintetizar matéria orgânica, produzir o alimento, então, para todos os seres vivos do planeta, e desse processo a gente sabe também que vem, né, o oxigênio. Então, as algas produzem em quantidade suficiente que sobra também para os animais, para os outros seres aeróbicos. Só que as plantas, os vegetais, eles contribuem de uma forma que vai muito além do que nós já observamos, né, já sentimos como importância aí, que é a questão da matéria orgânica, da síntese de matéria orgânica e do oxigênio. Então, as florestas, principalmente, elas contribuem enormemente para o equilíbrio do clima no planeta. Por exemplo, a floresta amazônica, é ela que vai, então, a partir dela que vai sair a umidade, que vai ser distribuída por correntes de ventos, que vai chegar aqui no sul do Brasil. Então, por exemplo, nossas áreas cultiváveis, nossa agricultura, depende altamente da floresta amazônica, que está lá no norte do Brasil. Então, ela contribui enormemente para esses, que a gente chama de serviços ecossistêmicos, então, que são prestados pelos vegetais, especialmente, então, pelas grandes florestas. Então, vale a pena, né, quem tiver, assim, um tempinho, até assistir essa animação lá de 2012, ela faz uma reflexão bastante profunda em relação a um ambiente completamente sem natureza. E eu vou introduzindo, então, o assunto dessa semana, que vai se estender também para a próxima semana. Nós vamos começar a falar, então, sobre as plantas, os vegetais, que também são chamados de metáfita, lembrando que nós estamos, então, estudando organismos pertencentes ao domínio eucário, então são todos eucariontes, e nesse caso das plantas, elas são todas multicelulares. Aqui alguns exemplares, mostrando a diversidade de plantas, nós temos uma infinidade de espécies, diferentes tamanhos, vivendo em diferentes tipos de ambientes. Então, antes de nós iniciarmos o estudo dos grupos dentre os vegetais, eu gostaria então de lembrar com vocês quais são as principais características. Então, vamos observar, fazer, digamos assim, uma ampliação, observando ao microscópio, dos tecidos, né, que compõem um vegetal. Então, aqui nós temos, já podemos observar, ampliando essa imagem, que os vegetais, então, são organismos multicelulares. Então, são dotados de muitas células. E essas células, a gente consegue ver bem certinho a sua delimitação, porque elas possuem uma parede celular. Então, vegetais, assim como os fungos, as algas e as bactérias e arqueias, possuem uma parede celular. É diferente da célula dos protozoários, das células dos animais que não possuem. O que vai diferenciar, então, uma célula vegetal das células do fungo, das células das algas? Então, especialmente a composição da parede celular. Então, nos vegetais, o que compõe a parede celular é a celulose, assim como algumas algas, alguns grupos dentro, especialmente as clorófitas, que possuem também a celulose, mas uma boa parte aí dos organismos que possuem parede celular, eles possuem outros componentes na sua parede. Os fungos, nós tínhamos visto que o que compõe a parede dele é a quitina. As bactérias, lá atrás, como nós estudamos procariontes, nós vimos que bactérias, a parede celular é de peptidoglicano.
Então, a composição varia muito. Então, a celulose é um carboidrato, um polissacarídeo complexo, assim como a substância de reserva. Também é um carboidrato, é um polissacarídeo, só que nesse caso, a substância que fica armazenada como fonte energética nas células vegetais é o amido. Então, ele fica dentro dos plastos, especialmente os leucoplastos, como a substância de reserva. Então, onde veio essa reserva? Ela vai vir como produto do processo de fotossíntese, já que nós vamos observar que as células vegetais possuem, então, essas organelas, que são os cloroplastos, dotados de clorofilas, especialmente A e B, e alguns outros pigmentos, como xantofilas e carotenoides, que são pigmentos capazes de captar luz e converter essa luz em compostos orgânicos, armazenando, então, energia na forma de energia química. Então, os vegetais são seres autotróficos, fotossintetizantes. E a substância de reserva fica na forma de amido. Se precisar de glicose, o vegetal vai quebrar o amido, né, e vai utilizar, então, dessa reserva. As plantas, o grupo dos vegetais, vamos chamar de reino plantae, ele é um grupo monofilético. Eu vejo que não há discussão, todos os vegetais, todas as plantas são incluídas no reino plantae com um único ancestral em comum. Esse ancestral em comum, compartilhado com um grupo de organismos, lá do grupo dos protistas, especialmente o grupo das algas verdes, dentre as clorófitas, mais especificamente, dentre as carofícias, que é um grupo de algas verdes que vivem em ambiente de água doce, um ambiente continental, e que possuem, então, algumas características em comum com as plantas. Então, o que é algas verdes, especialmente do grupo das clorófitas carofícias? Nós temos aqui, então, algumas características compartilhadas com os vegetais, de modo geral. Vamos utilizar as plantas mais simples para fazer essa comparação. Então, nós temos aqui um exemplo de musgos, que já são, então, estão presentes no reino das plantas. Quais seriam as principais características que colocam, então, esses dois grupos como grupos próximos? Então, a presença de clorofilas. Vocês vão perguntar, mas a clorofila não tem os outros sintetizantes? Tem, especialmente lá nas cianobactérias, em algumas bactérias que são fotossintetizantes, nós temos nas algas e temos nas plantas. Então, todos eles fotossintetizantes possuem a clorofila A. Agora, a clorofila A e B não são todos. Nós temos algumas bactérias, que são as proclorófitas lá no reino dos procariontes, né, dentre os grupos de bactérias, pouquinhas, que tem A e B, e dentre as carofícias, né, clorofícias, algas verdes, é que nós encontramos também a clorofila B. Então, A e B é uma característica que une os dois grupos. Além de outros pigmentos, que é o caso dos pigmentos laranja, que são os carotenoides, e as xantofilas, que são os amarelos. Então, isso armazenados dentro de cloroplastos. Como nós já vimos, as plantas armazenam amido no interior dos plastos, como é observado também nas carofícias. E também a parede celular, que nessas algas, assim como então, em todos os vegetais, ela é constituída então de celulose. Tá? Então, nas clorofícias, especialmente as carofícias, nós temos aí então essa condição de parede celular. E uma coisa interessante que já vi tanto nas algas verdes quanto nos vegetais, células reprodutivas com flagelos, pelo menos nos vegetais mais antigos, os chamados mais basais na história evolutiva das plantas. Então, nós temos que visualizar o seguinte: se as plantas descendem de um ancestral em comum com algas que são de ambiente de água doce, nós temos que imaginar que as plantas possuem algumas características que vão além daquelas observadas nas algas e que permitem a sua existência no ambiente de atmosférico, né, onde nós temos, então, uma vida em ambiente terrestre. Lógico que as plantas, as primeiras plantas, as mais antigas, elas vivem no ambiente terrestre, mas um terrestre bastante úmido. Então, elas dependem muito desse ambiente úmido para existir. Então, fazendo uma comparação, né, com o ambiente aquático, onde estão as algas, e o ambiente terrestre, onde está a maioria das plantas, nós vamos observar que tem algumas condições que são diferentes. Então, por exemplo, lá na água, as algas possuem, então, ao redor de todo o seu corpo, à disposição, então, dissolvidos aí na água, o gás carbônico e sais minerais. Então, a água, que dá sustentação para o corpo, também fornece esses elementos. Então, qualquer parte do corpo pode captar. No caso das plantas terrestres, né, que elas vão estar, então, enraizadas, você vai perceber que
Lá no solo não tem, né, uma quantidade suficiente, aí eu tenho pouco, o oxigênio não tem luz, então ela vai precisar captar gás carbônico, né, lá da atmosfera, e os sais minerais, por exemplo, do solo. Então, ela tem que ter estratégias diferentes para conseguir obter, né, a questão, então, desses elementos. Lógico que daí, se a parte aérea fica exposta, ela tem muito mais possibilidade de captar melhor a luz. E o próprio gás carbônico e oxigênio que estão na atmosfera. Só que ela vai precisar de locais específicos no seu corpo para fazer para captar esses elementos e poder realizar tanto a fotossíntese quanto a respiração. Tem que lembrar, então, que aqui, no caso, como eu falei, as algas têm esses elementos distribuídos ao redor de todo o corpo, mas as plantas, elas vão ter que retirar especificamente, então, a água e os sais minerais do solo. Então, ela distribui as atividades ao longo do seu corpo. No ambiente terrestre tem muito mais risco de desidratação, já que a água não está disponível o tempo todo, né? Mas temos a questão aqui, ó, a água, como eu falei, ela dá sustentação para o corpo. Lembra que as algas, elas são, na forma especialmente né, as macroscópicas, tem aquele formato de um talo, que se fora da água eles ficam bem caidinhos, né? Então não tem a sustentação toda que é oferecida pela água. Então vai precisar de estruturas que permitam a sustentação do corpo na atmosfera. Então isso a gente vai ver que quando estudar lá os animais, que aconteceu a mesma coisa. Os animais descendem de um grupo aquático e quando eles passaram a habitar o ambiente terrestre, eles passaram também a apresentar várias estruturas que proporcionam isso, né? A captação do gás para respirar, no caso da sustentação para o corpo, então vai sendo diferente quando nós estamos falando do ambiente terrestre, pensando na atmosfera. E lógico que temos alguns, digamos, alguns outros efeitos, né, que são observados então no ambiente terrestre, que é, por exemplo, a planta estar sujeita também à ação de ventos e de chuva. Né? Então, algumas situações aí para comparar e pensar que as plantas, né, quando surgiram de seus ancestrais em comum com as algas, elas precisaram apresentar várias características diferenciadas que possibilitaram, então, essa existência ou a colonização do ambiente terrestre. Então, o que nós vamos observar em relação aos grupos de plantas, a evolução dentro do grupo de plantas, do reino Plantae, né, nós vamos observar que foram surgindo ao longo do grupo isso aqui, ó, então, tecidos de sustentação para o corpo, para proteger o corpo contra a perda d'água, contra a desidratação. Então, os primeiros vegetais, eles são menores, eles não têm ainda esses tecidos de sustentação, mas ele já tem alguma proteção, por exemplo, contra a perda d'água, contra a desidratação, já tem uma cutícula, um material resistente, mais impermeável que cobre o corpo. Uma outra condição, dentro da evolução das plantas, foi a produção de esporos, então o termo esporo tem que lembrar que é algo mais resistente, especialmente nesse caso, a desidratação. Então, esporos vão ser responsáveis pela uma parte reprodutiva das plantas, então tem que pensar que eles são estruturas mais resistentes, especialmente pensando na questão da perda d'água. E as plantas, né, ou até pode ser usado também como sinônimo, elas são chamadas de embriófitas. Por quê? Porque diferente das algas, o desenvolvimento inicial da nova planta, esse embriãozinho, o primeiro indivíduo, ele fica abrigado, ele fica protegido pelo indivíduo materno. Então, é um embrião multicelular, ele é maciço e ele é matrotrófico, ou seja, ele depende ou fica protegido pelo organismo materno. Então, é como, entre aspas, se a planta estivesse, então, né, gravidinha aí, como acontece com os animais. Então, ela retém esse indivíduo, esse embrião, e vai nutri-lo para que ele possa, então, se desenvolver. Isso não é observado em algas, por isso que plantas, ou metáfita, Rhinoplanthe, é diferenciada aí dos vegetais, das algas originais, né, do grupo anterior. Então, são chamadas de embriófitas. E algo importante que nós vamos ver aqui, vale para todas as plantas, é o padrão de reprodução. Então, nós vamos ver que, lógico, algumas plantas conseguem se reproduzir assexuadamente, né? Nós temos aí vários vegetais, para quem gosta, por exemplo, de cultivar as suculentas, né, que a gente chama da família Crassulaceae, a violeta, né, tem vários vegetais aí que você sabe que é bem fácil, com um pedaço ou do caule, algumas folhas, você dar condições, colocar no solo fértil e replicar. Então, como se fosse fazendo clones da mesma planta original por reprodução assexuada. Então, é bem comum,
né, por fragmentos do vegetal fazer outros. Então, por reprodução assexuada. E dentro do processo, dentro do ciclo, onde envolve a reprodução sexuada, o que nós vamos observar nos vegetais, que vale para todos eles, é um processo que é uma alternância de fases ou de gerações, ou também chamada de metagênese, em que nós temos aí uma parte do ciclo de vida com indivíduos que são, né, os ditos haploides, ou seja, que tem metade do número de cromossomos, e uma outra parte do ciclo com indivíduos que são diploides, ou seja, são 2N, ou tem um número total de cromossomos, os dois conjuntos de cromossomos. Então, esse ciclo é chamado de haplo, por causa dos haploides, diplo, biôntico. Então, se vocês lembrarem lá das algas, algumas eram haplontes, outras diplontes, e outras eram haplodiplobiontes, assim como as plantas, tá? Então, esse ciclo de vida, que nós vamos ver aqui nas plantas, é o mesmo que nós vimos lá atrás, quando falamos da uva, que é aquela alga verde, que parece uma alface, lá da praia. Tá? Então, ciclo haplodiplobiôntico, porque passa por essas duas fases durante o ciclo de vida. E também pelo fato de uma parte representar, então, aqui o processo mais, digamos, sexuado da reprodução e um processo dito assexuado. Então, veja aqui, por exemplo, se nós compararmos, né, essa planta, que nós vamos chamar de esporófito, é um indivíduo que, quando adulto, é capaz de, por um processo, então, de divisão celular, produzir, então, por meiose, esporos. Então, veja, o indivíduo adulto, ele vai, por meiose, formar esporos. Puxa, mas parece um animal, quando a gente pensa na formação dos gametas, em que o adulto forma gametas. Mas veja aqui, ó, a meiose não está formando gametas, ela está formando esporos. Então, nos vegetais, a meiose é espórica, certo? Então, os esporos são diferentes dos gametas, por quê? Porque esse esporo, ele não vai fertilizar outro esporo. Os esporos vão se desenvolver, vão formar plantas, outros indivíduos. Então, se ele é haploide, nós vamos chamar esse indivíduo que vai surgir desse processo, que vai germinar essa nova plantinha, de gametófito, porque ele vai ter apenas metade do número de cromossomos, ele é haploide, tá? Então, o esporo não vai fertilizar outro esporo, ele vai se desenvolver, ele vai formar outra planta, vai germinar e vai formar gametócito, tanto masculino quanto feminino. Então, o gametócito masculino, quando ficar adulto, estiver viável, ele consegue produzir o gameta masculino, que aqui nas plantas nós vamos chamar de anterozoide. No gameta feminino é chamado de oosfera. Gravem bem, porque óvulo aqui nas plantas vai significar outra coisa, nós vamos falar dela só na semana que vem. Então, oosfera é o gameta feminino e o anterozoide é o gameta masculino. Eles vêm, então, de indivíduos, de plantas que germinaram de esporos que já eram haploide. Então, não tem como fazer meiose de novo. O indivíduo já tem só metade do número de cromossomos. E os gametófitos vão produzir, então, os gametas, que já são N. Né? Se o indivíduo era N, ele produz gametas N também. Agora, assim, como são gametas, aí eles vão ser fertilizados. Então, o anterozoide vai fertilizar, vai fecundar a oosfera, ocorre a união, então, dos núcleos, e vai formar um zigoto. Só que, veja, esse zigoto, por processos de mitoses agora, então ele é 2N, ó, dentro da geração diploide, por mitoses vai fazer com que ocorra, então, o desenvolvimento do embrião. Só que esse embrião já vai representar um novo indivíduo que tem um número total, os dois conjuntos de cromossomos, que é o esporófito. Ah, então, esporófito é 2N, e é ele que produz esporos por meiose, que são esporos N. Tranquilo? Então, essa metagênese ou alternância de indivíduos, porque nós temos indivíduos diploides, que são os esporófitos, alternando com indivíduos haploides, que são os gametófitos. Gravem bem, nas plantas, a meiose ocorre no momento que ocorre a formação dos esporos. Então, a meiose espórica, diferente dos fungos, que a meiose era zigótica. Diferente dos animais, em que a meiose é gamética. Então, se gravar esse ciclo aqui, ele vai servir para todas as plantas. Então, alguns termos que nós vamos utilizar ao longo dessa aula e da próxima semana também. Então, embriófitos nós já vimos, então, que representam, então,
todas as plantas, é o fato delas terem aquele embrião multicelular, maciço e macrotrófico, né? Então, que vai abrigar o indivíduo. Então, todas as plantas têm esse padrão aqui, desse embrião maciço, que ela retém. O termo traqueófitas nós vamos usar daqui um pouquinho, não nessa primeira parte que nós vamos estudar as briófitas, mas na sequência nós vamos ver que aparece no ancestral de todo esse grupo aqui, ó, lá no ancestral das plantas chamadas vasculares. Então, a partir das samambaias, aqui temos os pinheiros, e as demais vegetais, as demais plantas, são todas chamadas traqueófitas, porque elas possuem vasos condutores de seiva. Então, quando chegar nesse momento aqui, quando eles surgirem, nós vamos falar, então, do surgimento desses vasos condutores e que também ajuda a sustentar melhor o corpo da planta. O termo espermatófita, ou fanerógamas, vai ser usado a partir das árvores, dos pinheiros, também as demais plantas, né, as chamadas angiospermas. Então, as plantas com sementes são também chamadas de fanerógamas. Fanero, como se fosse um envoltório, né, que protege, então, aí o embrião, no caso, as sementes. Então, vale para esses dois grupos aqui, que são as gimnospermas e as angiospermas. E um termo que nós vamos usar, mas é um termo que não é um agrupamento em si, mas é só para entender o que significa, quem são esses dois organismos aqui, são chamadas criptógamas. Então, isso também inclui as algas, né? Embora a gente não esteja trabalhando aqui no reino planta com algas, mas elas também podem ser consideradas criptógamas, assim como as briófitas e as pteridófitas. Então, são organismos em que a estrutura reprodutora não é visível, não é aparente, como a gente vai ver aqui, por exemplo, no caso dessas plantas, onde você tem um estróbilo que protege a semente, onde você tem flores, frutos. Então, esses dois grupos aqui são as fanerógamas. Essas anteriores são as ditas criptógamas, ou seja, escondido, né, que o órgão, a estrutura reprodutora fica escondido, não é aparente, certo? Então, isso aqui seria mais para introduzir o nosso assunto dessa semana, que então é sobre os vegetais, sobre o reino planta, e agora no próximo momento nós vamos falar então sobre as briófitas.